Falamos disso aqui rapidinho, né, Sheila, na abertura do jornal. Os casos de pessoas com sintomas de gripe dispararam em Paraisópolis. Os líderes comunitários da região têm alertado para isso. A procura por atendimento nos postos de saúde cresceu muito também nos últimos dias. Conversamos aqui na Band News FM com o presidente do G10 Favelas, o Gilson Rodrigues, e ele descreveu a situação por lá. Nós temos tido uma média de 600 pessoas sendo atendidas, com uma fila enorme que as pessoas têm que esperar de 1h30 a 2 horas. Isso se intensificou durante o último final de semana e tem aumentado a cada dia. Bom, as pessoas que apresentam sintomas estão sendo orientadas a adotar os mesmos protocolos da Covid-19. Algumas organizações sociais de Paraisópolis, elas têm sugerido às famílias que elas fiquem em casa, que elas participem das aulas a partir do home office. Nós percebemos um agravamento dos casos. As escolas seguiram um protocolo de Covid-19, né, orientando essas pessoas a fazer um isolamento, a ficar em casa. O Gilson disse ainda que as pessoas mais vulneráveis que são a maioria entre os que apresentam sintomas. Segundo ele, a fome e o desemprego tem se intensificado lá em Paraisópolis. Nós temos uma situação de desemprego, de insegurança alimentar e de fome aumentada bastante nesse período. As pessoas falam de um novo normal que está agravado devido à fome e ao desemprego. E por isso nós temos que alimentar bem as pessoas. E durante esse processo, nós estivemos mantendo aqui a distribuição de cestas básicas, de marmitas, mas essas doações praticamente diminuíram bastante, praticamente acabaram. Então, sobre esse assunto, quatro pontos aqui que eu vou colocar. Primeiro, quem quiser doar cestas básicas pode procurar o G10 Favelas lá no Instagram, eles têm um site também. Segundo, procuramos a Prefeitura de São Paulo para comentar aí se há de fato um aumento de casos, se já há dados sobre isso. Estamos aguardando uma resposta. O terceiro é o que falamos mais cedo, que hoje aqui no Brasil, o estado do Amazonas, a cidade do Rio de Janeiro vivem um surto de gripe. E o quarto vamos tentar entender um pouco mais do que está acontecendo. A gente está em contato agora com o Dr. Gerson Salvador, ele é médico infectologista do Hospital Universitário da USP. Doutor, obrigado, por atender aqui a Band News FM, seja bem-vindo ao Band News São Paulo. O senhor tem notado, não sei se efetivamente casos de gripe, mas de sintomas, né, de pessoas procurando atendimento por causa de sintomas parecidos? Muito bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia para toda a audiência da Band News, é um prazer falar com vocês. A gente tem acompanhado os dados do estado do Rio de Janeiro, os dados do estado do Amazonas também mostrando que estão em situações de surtos de influenza, isso já devidamente documentado. A gente não tem esses dados ainda de outras regiões, como aqui na cidade de São Paulo, né? Mas a gente tem dados da Fiocruz, do Infogripe, mostrando uma tendência de aumento de síndrome respiratória aguda grave em 12 unidades da federação, inclusive aqui em São Paulo. E a gente tem visto menos casos de Covid-19. Então, há sinais aí de aumento de casos de influenza. E eu posso falar da minha experiência pessoal como médico também, que a gente tem atendido mais casos de pessoas com doenças respiratórias nas unidades de pronto atendimento, sim. E o diagnóstico de influenza nessa amostragem, né, na minha amostragem individual, que requer ser confirmada com dados epidemiológicos, tenho visto mais casos de influenza do que de Covid nos últimos dias. Olha só, né? E mais cedo a gente também leu aqui um relato de um médico que trabalha no hospital infantil e dizia o seguinte: olha, o hábito ali era atender aproximadamente normalmente 6 crianças, 7 crianças com sintomas de gripe, e só ontem o atendimento foi para 60 crianças. Sim. Então, veja, há um aumento sim expressivo. Embora não haja dados oficiais, a prefeitura não fale isso abertamente, a percepção é muito evidente, né? E nesse relato também é possível... Os indicativos, né? Exatamente isso. Agora, doutor, isso pode ter tudo a ver com a gente ter trabalhado tanto, né, para que as pessoas buscassem se imunizar contra a Covid-19, mas que muita gente acabou não se vacinando contra a influenza? Bom dia, Sheila. Bom dia. Obrigado por sua pergunta também. Assim, a gente teve uma campanha de influenza também durante esse ano no Brasil, inclusive com ampliação dos grupos prioritários, só que a gente não conseguiu atingir a meta, né? Aqui em São Paulo foi pouco mais de 69% de imunização dos grupos prioritários, frente a uma meta de 90% de cobertura. Então, sim, a imunização contra a influenza falhou. Houve uma queda da vacinação de influenza comparado com dados de antes da pandemia. Essa é uma situação. A segunda questão
é que as medidas de distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos, que protegem contra a Covid, protegem também contra outras doenças respiratórias, como a influenza também, e tem caído a adesão a essas chamadas medidas não farmacológicas de maneira generalizada. A gente tem visto cada vez menos pessoas respeitando essas medidas. Então, uma baixa imunização e uma queda das chamadas medidas não farmacológicas que protegiam contra a Covid provavelmente nos vulnerabilizou a ver o aumento de casos de influenza, como já está documentado em outros locais, e é possível que se documente aqui na nossa cidade também. Então, mesmo que sem os dados, né, doutor Gerson, é um cenário que você vai montando, né, uma espécie de quebra-cabeça que nos levam a crer que esses casos estejam aumentando. O relato que vem lá de Paraisópolis, acho que o senhor estava ouvindo aí, é de que nesses postos de saúde, muitos dos moradores que buscam ali o atendimento com esses sintomas, de alguma forma recebem um mesmo protocolo ali de atendimento à Covid, né, porque os próprios líderes comunitários dizem que não sabem se essas pessoas estão sendo testadas, e aí eu queria te perguntar sobre isso, né, quando um paciente chega com esse tipo de sintoma, que às vezes são muito parecidos, né, qual é o protocolo? Eles são testados, eles são orientados a ficar em casa também, é mais ou menos a mesma coisa ou não? É diferente? Tá, assim, primeiro, o diagnóstico de Covid ele está melhor distribuído nas unidades de saúde, né? Então, fazer diagnóstico confirmado de influenza, a maior parte desses dados vem das unidades chamadas sentinelas, né? Que processam amostragem, né? Esses exames para confirmar casos de influenza eles não estão disponíveis na rede amplamente como estão os testes de Covid. Essa é a primeira questão. Em relação ao tratamento, existe sim droga contra a influenza chamada oseltamivir, mas é uma droga que tem uma eficácia não é uma droga tão eficaz para evitar a progressão da doença. Tem que ser dada dentro das primeiras 48 horas em pacientes que têm um risco maior de doença grave. Para a grande maior parte da população não tem que tomar o medicamento antigripal também, que é o oseltamivir. Então, fora gestantes, pessoas com doenças cardíacas, doenças pulmonares, pessoas mais idosas, né, pessoas com algumas imunodeficiências, algumas imunodepressões, então a indicação do oseltamivir é bastante restrita. Para a grande maior parte da população tratar com sintomáticos e ficar também em isolamento, né, evitar circular, e o tempo de isolamento na influenza, via de regra, é menor do que a da Covid. A gente preconiza 10 dias para casos leves de isolamento no caso de Covid-19. No caso de influenza, enquanto tem sintomas, né, depois de 24 horas que cessa a febre e melhora os sintomas respiratórios, a pessoa já pode circular. Normalmente são 7 dias para os pacientes com influenza. Então, com pequenas diferenças, mas a grande maior parte das pessoas só precisa tomar sintomáticos, não precisa tomar nenhum tipo de medicamento específico. Olha que curioso, né? Eu estou vendo aqui as mensagens dos nossos ouvintes, né? Uma percepção muito clara da mudança de momento, porque lá atrás as pessoas tinham sintomas de gripe, iam até os postos de saúde, hospitais, faziam o teste PCR e saíam de lá com diagnóstico de Covid-19, não é? E que agora elas também seguem para esses mesmos locais com sintomas gripais, eventualmente fazem teste PCR nos locais em que conseguem fazer o teste PCR, o teste dá negativo, ou seja, a gente está vivendo um momento diferente agora, né? Com confirmações, um volume de confirmações de testes negativos para a Covid-19, mas as pessoas desenvolvendo esses sintomas de gripe. Várias mensagens de ouvintes. Olha, tem um surto de gripe aqui em casa. Somos de São Paulo, Vila Formosa. Tem mais gente que falou, olha, Osasco tem um surto de gripe, tem filas nos postos de saúde com as pessoas com esses sintomas. É essa a realidade que a gente está vendo agora, né, doutor? Sim, assim, em relação aos dados, tem que ter uma maior proatividade por parte do gestor público, né? Secretarias municipais, estaduais de saúde tem que ter uma maior celeridade, tanto em relação a entender o que está acontecendo e orientar as medidas de controle, né? Porque isso tem que ser tomado antes, enfim, da situação sendo mais difícil de ser controlada. E isso não é difícil, então, né, doutor, de fazer? Desculpa te interromper, porque os casos de síndrome respiratória aguda grave, eles precisam ser notificados, né? Sim.
Bom, os casos de síndrome respiratória aguda grave, felizmente, é a minoria dos casos da gripe também, que tem síndrome respiratória aguda grave, que são as manifestações quando tem queda na respiração, na saturação de oxigênio, a pessoa tem dificuldade para respirar. Mas sim, existe um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em 12 das 27 unidades da federação, com queda dos diagnósticos de Covid-19. Então, isso significa alguma coisa, né? Então, o significado exato disso, as medidas que são necessárias, isso é competência do poder público, e os secretários têm que vir a público o quanto antes, aí, tanto para falar da situação, né, tanto em relação ao diagnóstico da situação, quanto às medidas de controle. Perfeito. Você só sabe se há um surto ou não, se você se debruçar sobre esses dados ou acompanhar de perto, né? Agora, doutor, muitas dúvidas aqui sobre a vacina, inclusive a vacina de influenza, né? Tem ouvinte aqui perguntando, é a Tati, pode tomar vacina de influenza e terceira dose de Covid no mesmo dia, na mesma ida ao posto? Minha sogra precisa de ambas. Pode, doutor? Pode tomar sim, não existe intervalo entre a vacina de influenza e a vacina de Covid. Pode tomar os dois no mesmo dia, sim, essa é uma questão. A segunda questão, que também o poder público vai ter que se pronunciar sobre isso, porque a campanha de vacina de influenza já acabou, né? Porque normalmente o vírus de influenza, ele circula no inverno, né? Então, em relação a se vai ter vacina disponível, a distribuição dessas vacinas também no território, a gente precisa de informações das secretarias de saúde, entendi? Então, onde as vacinas estão disponíveis, se estarão disponíveis amplamente, se haverá como no Rio de Janeiro se iniciou uma campanha agora frente ao surto que eles estão vivendo lá. Tá? Então, como e se estará disponível depende do poder público, mas que pode tomar na mesma ocasião, pode. Muita gente falando aqui que não tomou porque acabou a campanha. Ainda assim, tem muita gente que busca, né, a vacina em algum laboratório particular. Há alguma contraindicação? Tem ouvinte perguntando aqui, doutor, todo mundo pode tomar a vacina contra a gripe? As principais contraindicações das vacinas da gripe, elas são pessoas que têm alergia a ovo, né, porque as vacinas de influenza, elas são cultivadas em ovos de galinha, ou que já tiveram reação alérgica grave a vacinas de influenza. Via de regra, é uma vacina segura com vírus inativado, né? A gente vê pessoas dizendo que tomaram vacina de gripe e acabaram ficando doentes, essas coisas assim, mas a vacina de gripe ela não tem possibilidade nenhuma de causar infecção, porque é uma vacina de vírus inativado, a tecnologia parecida com a vacina Coronavac da Covid-19. E não tem maiores contraindicações. Bom, é isso, né? A gente precisa se cuidar e, como o doutor falou, Sheila, eu acho que o mais importante disso tudo, da gente estar abordando aqui, é esse cenário que ele montou, né? A partir do momento em que as pessoas usam menos as medidas não farmacológicas, né? O uso da máscara e tal, da higiene das mãos, e a partir de um momento em que as pessoas estão mais protegidas contra a Covid e que é muito mais fácil você não diagnosticar, mas eliminar, né? A Covid do caminho, porque você testa mais fácil, os casos, a gente começa a criar um cenário, mas é o que ele disse também, né, doutor Gerson, que que o poder público precisa começar a se manifestar também sobre esses casos, porque claro, não dá pra gente pedir uma nota para a prefeitura com uma explosão de gente procurando as UBS, falar que só houve 6 casos registrados, por exemplo, na região de Paraisópolis, onde 600 pessoas diariamente estão procurando as UBS com os mesmos sintomas, né? Alguma coisa está errada nesse E é negar uma realidade. Acabou de chegar mais uma mensagem aqui, ó. Eu e minha esposa fomos com o nosso filho no Hospital da Luz, na Vila Crianças, sendo levadas pelos seus pais, e era um caso de gripe mesmo. É isso. Bom, é isso. Mais perguntas por aí? Não, teríamos muitas, mas infelizmente tem pergunta, viu, doutor Gerson? Mas, poxa vida, a gente quer te receber aqui de novo para continuar acompanhando esse assunto. Foi muito bom te ouvi-lo. Obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Obrigado, Ivan. Obrigado, Sheila, a todos os ouvintes que participaram. Só um recadinho final, assim, as saídas para questões de saúde pública envolvem a autoridade pública, né? Então, mais uma vez, secretário municipal, Secretaria Estadual de Saúde, vamos compartilhar as informações do que está acontecendo para a gente encontrar as saídas. Isso para as pessoas em geral, vamos usar máscara, higiene das mãos,
ambiente ventilado, assim a gente se protege contra a Covid e contra a influenza também. Um grande abraço. É isso, obrigado, doutor. E, bom, fomos cobrar a prefeitura. A nota é a seguinte, Sheila. Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal, informa que a influenza sazonal é uma doença infecciosa, febril aguda, com maior risco de complicações em alguns grupos vulneráveis. A doença pode evoluir para formas mais graves, blá, 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 Pode desde até janeiro. provocar óbito. Isso, desde janeiro de 2010, por orientação, são de notificação compulsória os casos. Para os casos notificados, deve ser coletado material biológico. Em 2020, foram notificados 120 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Destes, 242 foram classificados em função da influenza. E agora, em 2021, são 192 casos. Bom, não responde nada, né? Essa é a nota. Obrigada, secretaria. Mas se puder mandar uma nota respondendo aquilo que a gente quer saber, é melhor, que a gente quer saber, que a população quer saber. Há um Exato. surto, não há um surto? Isso está descartado? Se vai Qual ter a foi retomada aumento da no último campanha, mês, por exemplo? Né? Não tem Se vai ter vacina da retomada. gripe nos postos. O Sindicato dos Hospitais Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo também foi procurado aqui pela nossa produção, Sheila, e o sindicato observou de forma pontual, sim, um fluxo maior de pacientes com sintomatologia gripal nos pronto-socorros dos hospitais privados, tá? Mas ressalta aqui o sindicato que esse movimento não traduz necessariamente uma tendência, o que precisa ser acompanhado, que é o que disse o doutor Gerson agora há pouco, né? É preciso que o poder público, né, as autoridades, a secretaria, acompanhem esse movimento para poder definir se há ou não surto também aqui em São Paulo, né? O que há são milhares é demais, né? Mas dezenas e dezenas de casos sendo relatados pelos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp, né? Gente que foi a um pronto-socorro e viu muitas crianças com sintomas parecidos, né? O ouvinte que você falou mais cedo, que atendia 6, está atendendo 60, o caso lá de Paraisópolis pontualmente. Então é necessário que algo seja feito nesse sentido, né? Para enfim, informar melhor a população, principalmente, né? A gente tem uma vinheta aqui que é vacinação e informação, né? Então, assim, a gente precisa desse respaldo e dessa resposta, uma resposta mais contundente, vamos dizer assim, né? Da secretaria. Poxa vida, a gente sabe que é grave, que a gente precisa se cuidar, mas a gente quer saber o que está acontecendo, né? E por que esses dados não estão sendo atualizados.